Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Os católicos romanos usam o seguinte texto bíblico para dizer que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica Romana, onde Jesus diz: "Eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Por que Jesus disse isso? Foi porque no versículo 16, Pedro respondeu à pergunta de Jesus sobre quem os seus discípulos dizem que ele é. Pedro disse: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." De fato, Pedro foi um grande líder entre os cristãos. O texto bíblico, diversas vezes, mostra Pedro como um protagonista. Porém, quando Jesus disse que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, ele não estava falando da pessoa de Pedro, mas sim da declaração de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a grande verdade, a pedra fundamental do cristianismo sobre a qual a igreja está construída. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Em segundo lugar, a igreja da qual Jesus disse que edificaria sobre essa pedra não é a instituição Igreja Católica Romana. A Igreja de Cristo começou em Jerusalém, não em Roma. E não era católica, mas judia. Só depois, quando os cristãos foram espalhados pela perseguição e os apóstolos saíram a pregar nas nações, é que a igreja se tornou católica, ou seja, universal, não se restringindo apenas aos judeus. A igreja da qual Jesus está falando que edificaria é a sua igreja de todas as épocas e todos os lugares. A reunião completa do seu povo que foi lavado e remidos pelo sangue do Filho de Deus. Em terceiro lugar, Pedro não era o Papa dessa igreja, muito menos da igreja romana, pois a igreja dos apóstolos não era encabeçada por um só bispo, mas por um colegiado de bispos ou presbíteros. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que Tiago, irmão de Jesus, juntamente com Pedro e João, eram colunas da igreja de Jerusalém. Pedro nunca fora tratado como o pai da cristandade ou o vigário de Cristo na Bíblia. Pelo contrário, em Gálatas capítulo 2, versículo 11, Paulo disse que repreendeu a Pedro, face a face, porque teve uma atitude repreensível em Antioquia. Pedro só chegou mais tarde a Roma, onde a tradição diz que ele morreu. Portanto, é impossível que Pedro tenha sido Papa da igreja, muito menos ainda da igreja romana.